Tá começando mais uma edição do nosso É Bom é Brasil. E hoje você vai conhecer o seu Ramiro. Ele passou mais de meio século trabalhando com couro, mas foi depois dos 70 anos que descobriu uma nova carreira. Lojinha era lá em casa, na minha casa, né? Aí formamos a lojinha, meus meninos quiseram me seguir e hoje, na minha idade, né, eu estou passando a loja para eles, né? Eu nem imaginava que eles fossem, né, adaptar tão rápido ao comércio de couro, que é um comércio especial, né? Seu Ramiro entrou nas redes para ajudar a loja da família. Com um jeito simples, o bom humor e a experiência de quem conhece o balcão, conquistou milhões de visualizações. Aí veio a pandemia, veio um pouco da depressão e aí eu e minha irmã a gente teve que assumir a loja, né? Na época a gente não tinha Instagram, eu tive que aprender na marra a questão da internet, né? Então a gente montou, humanizou a loja, né, com a persona do meu pai, né, que é o seu Ramiro. Todo mundo sempre gostou muito dele, muito conhecido no ramo, né? Depois que ele falou dos couros, né, que não tinha mais o que falar, eu falei assim, eu tenho que começar a criar umas coisas diferentes. Aí vai um pouquinho da criatividade e também dele ter aceitado também, né? A vida do seu Ramiro nos ajuda a entender como a produção de conteúdo deixou de ser apenas diversão e se transformou em trabalho, renda e uma nova possibilidade de carreira. E ele não está sozinho nessa não, viu? Temos outras duas histórias imperdíveis. Nunca é tarde para aprender, se reinventar e descobrir um novo jeito de fazer o que a gente gosta. O É Bom é Brasil começa agora! Antes dos vídeos, das dublagens e dos milhões de visualizações, existe uma trajetória construída com muito trabalho. Seu Ramiro saiu do interior de Minas, formou uma família e fez do comércio de couro a profissão de uma vida inteira. Uma história que começou muito antes de ele descobrir a internet. Eu vim de Dom Joaquim, perto de Conceição do Mato Dentro. Depois de Conceição, 30 quilômetros mais ou menos. E uma senhora aqui de Belo Horizonte, vinha da necessidade do meu pai, porque a minha mãe morreu, eu tinha 5 anos, né? E aí, então ela pediu que a minha irmã viesse para cá e depois eu vim. Isso era o quê que a gente está falando? De que ano, mais ou menos? Aí isso foi em 1955, 60. Era uma outra Belo Horizonte. Era outra Belo Horizonte, diferente de hoje, né? E aí, chegando aqui, eu fui ser aluno dessa escola do Estado, né? A gente era internado e dormia lá e estudava e tudo. Depois a ditadura veio e acabou com a escola, né? Fechou e distribuiu um aluno para cada lugar, os alunos, né? E eu fui para Corinto. Eu cheguei aos 17 anos, por ali, 18 anos, e cismei de servir o Exército. Depois que eu servi o Exército, né, amigo nosso, né, arranjou para mim um serviço e que até eu trabalhei 22 anos, né, nesse curtume. Aí fecharam o curtume e dispensou todo mundo, né? Eu fui o último a sair do curtume. E aí eu fui trabalhando na representação e tal, parei com todas as representações. Dispensei todas as representações, entreguei todas. Né? E fiz meio de montar uma loja. Eu montei, pequenininha, fui crescendo, pouquinho. Onde que era a loja? A lojinha era no Carlos Prates. Na realidade, eu comecei lá em casa, na minha casa, né? Aí formamos a lojinha. De onde que vem esse couro? Claro que cada tipo vem de um lugar, né? 90% vem do sul, né? Do Rio Grande do Sul. Tem parte que vem de Franca. Meus meninos quiseram me seguir, ao invés de seguir aquilo que eles formaram, eles preferiram me seguir, sabe? E hoje, na minha idade, né, eu estou passando a loja para eles, né? Eu nem imaginava que eles fossem, né, adaptar tão rápido
ao comércio de couro, que é um comércio especial, né? Eu formei em administração de empresas e minha irmã formou em turismo, né? Mas depois começamos a trabalhar na loja, virou uma empresa familiar mesmo. Os três trabalhamos juntos há muitos anos, dá certo, graças a Deus. Claro, para vender couro, meu Deus do céu. Essa trajetória também recebeu um reconhecimento importante. Em 2025, o seu Ramiro foi agraciado com a Medalha da Inconfidência, uma das maiores honrarias concedidas pelo governo de Minas Gerais. Ele ganhou a Medalha da Inconfidência também, né, ano passado, lá em Ouro Preto, né? Foi um momento assim também vai ficar inesquecível, marcado na vida da nossa família, né? Porque a maior honraria de Minas Gerais ele recebeu merecidamente, né? Também pelo trabalho que ele faz, não só da internet para levar alegria para as pessoas, mas também a questão de empregado, do comércio. Mas a vida de seu Ramiro teve uma virada justamente quando ele precisou se afastar da loja. Durante a pandemia, a família encontrou nos vídeos uma forma de animá-lo e, ao mesmo tempo, de ajudar o negócio. A brincadeira deu certo, alcançou gente de todo o Brasil e transformou o comerciante em influenciador. Meu pai sempre foi o cabeça da loja, né? Então, assim, ele que sempre tomava as decisões, né? Ele já com a experiência dele, né? Aí veio a pandemia, veio um pouco da depressão e aí eu e minha irmã, a gente teve que assumir a loja, né? Na época a gente não tinha Instagram, eu tive que aprender na marra a questão da internet, né? Então a gente montou, humanizou a loja, né? Com a persona do meu pai, né? Que é o seu Ramiro, todo mundo sempre gostou muito dele, muito conhecido no ramo, né? E aí comecei a aprender a tirar umas fotos melhores, né? Aí você começa a modificar o celular, pega um celular melhor. E aí eu comecei a usar ele para falar um pouco dos couros, que é o que ele tinha conhecimento para falar. Ele sempre teve mais vergonha de falar assim, microfone, mais dificuldade, né? Mas tudo é coragem, treinamento, é constância. Igual eu falo, a pessoa vai fazendo, cria um hábito, uma hora ela fica boa. Depois que ele falou dos couros, né, que não tinha mais o que falar, eu falei assim, eu tenho que começar a criar umas coisas diferentes. Aí vai um pouquinho da criatividade e também dele ter aceitado também, né? Porque às vezes a pessoa não aceita, né? Mas assim, aí comecei com o primeiro personagem foi um pirata, que eu tinha que de carnaval, a gente fez um vídeo de Piratas do Caribe, e aí o vídeo deu muito bom. Aí eu falei assim, não, vamos fazendo essa pegada mais engraçada, assim, né? Para o pessoal entrar na página, ter mais curiosidade. Aproveitar as cores do couro também, né? Às vezes a gente fazia uns vídeos que ele jogava um couro colorido para cima, quando caía ele tava com uma roupa mais arrumada. E aí ele foi pegando gosto também, né? E aí acabou que os vídeos viralizaram e o seu Ramiro virou um personagem muito amado. E a loja também teve logicamente um retorno muito bom, porque a gente conseguiu se manter vivo, primeiramente, que era o maior medo da gente era fechar a loja, né? A gente continuou além de manter vivo, a gente começou a vender mais, né? Abriu um leque de clientes, pessoas que conhecessem a loja. Deu R$ 129,90 o couro aqui, ó. Você quer pagar no débito ou no crédito? Mas vê o que você faz pra mim aí, Daniel. Eu sou amigo do dono. Você é amigo do dono? Isso. Você tá brincando? Olha, o que você não falou ainda? Ô, gente, ele é amigo do dono. Eu crio um conteúdo, primeiro, um conteúdo leve. Eu faço tudo para não gerar hater para ele, né? Mesmo que meu pai não tem celular, às vezes as pessoas não sabem que ele não tem, mas ele não tem o aparelho, né? O pai faz conteúdo, tanto criança pode ver, adulto, todas as idades, tanto que várias idades seguem ele. Vem às vezes criança que tira foto, pede para colocar as perucas, a gente coloca as perucas. O Daniel ele tem muita amizade, né? Ele tem uma facilidade de comunicação que talvez a gente não tenha, né? O que é esse negócio de colocar as perucas, as fantasias? Ah, isso aí foi ele que criou. Hoje eu acordei igual café. Forte e gostoso? Não. Moído. Só o pó. Mas vamos pra luta, né?
E a única coisa que a gente ganha fácil é peso. Teve um cara que emprestou uma peruca para ele e é muito amigo dele, tomou a peruca dele, do cara. Você não teve um receio, não, de início, assim, de fantasiar? Não, sempre achou... Não, sempre comprou achei a ideia? normal, é natural. E nós estamos fazendo, cada vez a gente monta um, né? Agora montamos do He-Man, né? Minha mãe dizia, quando você tiver a tua casa, você faz o que quiser. Minha mulher hoje, você não está na casa da sua mãe. Ó céus, ó vida. Ah, que figura o seu Ramiro, né, gente? O que começou como uma forma de manter seu Ramiro ativo também abriu novos mercados para a loja e levou os produtos da família a estado onde eles ainda não vendiam. E quem está com a gente aqui para entender esse movimento é o especialista em marketing digital, Fábio Pontes. Bom dia, Fábio. Seja bem-vindo. Bom dia, Camila. Bom dia a todos os telespectadores. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Fábio, o caso do seu Ramiro ainda é uma exceção ou já existe um movimento consistente assim, de criadores de conteúdo com mais de 60 anos? Nossa, de jeito nenhum. É cada vez mais real. Nós temos visto não só no Instagram, no Meta, mas também no TikTok, por mais incrível que seja, por ser uma plataforma teoricamente recente, e nós achamos que, por vezes, eles não estariam lá. Sim. Mas, pelo contrário. E um dos principais fatores que eu vejo como essencial para que eles estejam e cada vez mais é literalmente igual do seu Ramiro, a autenticidade. O fator. E hoje em dia, nós que somos consumidores de redes sociais, o que nós buscamos? Autenticidade, credibilidade. E naturalmente esse público 50 mais, 40 mais e por aí vai os 60 mais, eles passam esse fator que é muito importante. Então, sim, é verdade que cada vez mais, e há uma tendência, inclusive, de acordo com as pesquisas, eu trouxe aqui alguns dados para depois nós podemos falar, que é uma tendência que, afinal de contas, nossa geração está o quê? Ficando senil. Então, naturalmente, as questões que envolvem esse público também vão aumentar. E esses conteúdos espontâneos e autênticos vão gerando um reconhecimento, uma identidade ali de quem está vendo também, né? Sem sombra de dúvidas. Assim, o seu Ramiro, a gente pôde ver aí na matéria, que existe o lado sério do negócio, mostrando, mas ao mesmo tempo até o seu Ramiro de peruca ali, tomando o remedinho, o cafezinho dele, que ele tá quebrado igual café. Verdade. E isso traz uma naturalidade para quem está em casa, para quem está no seu dia a dia tão tumultuado, essa leveza. Sim. E a primeira questão, igual você comentou há pouco, que eles atingiram mercados em que não era possível. Isso era muito comum. Sim. Nós vivemos num mundo em que só o boca a boca é que funcionava, né? E isso não acontece hoje em dia. Acontece também. Sim, né? Paralelo, né? Paralelo, com as exatamente, redes sociais, Camila. com a internet que a gente tem, né? Exato. E, no seu ponto de vista, o que pessoas influenciadoras, enfim, produtores de conteúdo, mais ou menos da idade do seu Ramiro, conseguem levar para essa geração, para essa criação de conteúdo que muitas vezes os mais jovens não conseguem? Para mim, a credibilidade, literalmente o sem filtro. Cada vez mais influencers, né, os gurus de vendas aí da internet, o que nós mais vemos, filtros. Pessoas que vendem aquilo que não são. E nós podemos ver através dele, inclusive, e vários outros aí que estão nas redes sociais, a naturalidade. A internet, por tanta IA que nós estamos vivendo hoje no mundo, as pessoas estão buscando o real. É verdade. E o público 50 mais, 60 mais e por aí mais. Daqui a pouco, Camila, nós vamos ser chamados aqui para conversar sobre os 70 mais. Sim. Por que não, né? A expectativa de vida nossa hoje do brasileiro passa dos 80. Então, naturalmente, isso vai aumentar. E para mim, então, sem sombra de dúvida, é literalmente a ausência de filtro. Sem preocupar com a opinião do outro.
Porque muitas vezes a gente está ali se comparando, né? E esquece que o que a gente vê na internet é um recorte de uma vida, né? Exato. Principalmente desses influenciadores mais famosos, né? Ou então, às vezes, que se envolvem em muita polêmica, ganham muita visibilidade mesmo, né? E até A gente estrategicamente... tem que lembrar que é um recorte. É um recorte. A internet por si só, vamos sermos muito sinceros, é 5 a 15 segundos. Sim. Nós temos os nossos celulares aqui, infelizmente passaram-se não gostei, clique. As crianças estão assim. Então, verdade. aquilo que gera esse recorte, que seja mais natural, mais próximo. Por que hoje vídeos em que você falando, Camila, só um momento, por gentileza. Isso faz o quê? Você ficar dentro do vídeo. Então, naturalmente, isso vai acontecer ao curto espaço de tempo, tá? Verdade. Vamos fazer uma pausa rapidinho aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o seu Ramiro também e outras coisas, porque foi a família, gente, que ajudou o seu Ramiro a entrar na internet, né? E no fim das contas, o maior resultado dessa história não cabe em número de seguidores ou de visualizações. Os vídeos trouxeram um novo motivo para pais, filhos e netos estarem juntos. E até a dona Estelita, que começou a aparecer aos poucos, já conquistou o próprio espaço nas redes. Olha só. Nos primeiros vídeos que ela entrou, nos comentários, o pessoal já começou a falar assim, uai, gente, eles são muito parecidos, né? Eles achavam até que era meu pai que estava de peruca, sabe? Assim, minha mãe via ela e falava assim, ó, o Raminho de peruca, de tão parecido que eles são. E aí eles apelidaram Dona Ramira. Aí foi tanta gente falando Dona Ramira, que eu falei assim, não, virou o apelido dela, já vou deixar. Eu falei assim, mãe, agora não é Estelita, porque o apelido dela é Teca, né? Não é Estelita mais não, agora é Dona Ramira. E aí ficou, o pessoal quando encontra com ela na rua, é Dona Ramira. Atinge um público diferente também, que também está na internet hoje. Diferente. Né? Hoje, a maior parte dos seguidores da minha mãe, né, da Dona Ramira, são mulheres, né? E se identificam muito com ela, porque minha mãe ela é dona de casa. Então, às vezes ela vai fazer os vídeos e fala assim, mãe, vamos gravar? E aí ela fala assim, não, vou trocar de roupa. Eu falo assim, mãe, você tem que estar com roupa de dona de casa. E aí o pessoal gosta muito se identifica muito, né? Com a mulher trabalhadeira, né? Que trabalha fora, trabalha em casa, cuida de filho, cuida de neto. E aí a Dona Ramira virou esse sucesso aí nas redes sociais. Sempre querendo agradar muita gente, né? Que é o jeitinho dela. Aquele cabelo arrepiado dela, às vezes ela corta com aquele cabelo. Ela quer pentear, mas não, deixa assim, tá bom, tá daquele jeito. Então ela é daquele jeitinho, o jeitinho de falar, daquele jeito ali mesmo. As pessoas me reconhecem na rua, tem mais carinho. Daniel me dá força demais. Né? Todo mundo gosta, viu? Muito bom. Como que você sente essa repercussão do pessoal, tanto do seu Ramiro como da Dona? Sim, fico muito feliz, né? Porque assim, eu que na realidade assim, olho muitos comentários das pessoas e tudo mais, então sempre recebo muitas mensagens de pessoas que às vezes estão passando por momentos difíceis na vida delas, às vezes encontram o perfil e fala que aquilo ali leva uma alegria para elas, né? Ela consegue sair daquela parte difícil da vida. O seu Ramiro descobriu a criação de conteúdo depois dos 70. Agora a gente vai te apresentar também a Cristina Borges, que aos 74 anos é modelo sênior, palestrante, estuda artes cênicas e administra uma página com mais de 120 mil seguidores. A Isabela Mendes é que tá com ela. Ô, Isabela, a Cristina é uma estrela, né? Sem dúvidas, Camila. Sem dúvidas, ela é uma estrela, não só aqui em Goiânia, mas também para todos os seguidores do Brasil que conseguem acompanhar ela nas redes sociais. Agora há pouco o seu convidado falava, né? Daqui a pouco a gente vai falar do 70 mais. E ela já é o nosso 70 mais, Dona Cristina Borges. Como que a senhora conseguiu impulsionar, né? Tantos seguidores com seu estilo de vida assim que é totalmente diferente do tradicional que a gente espera das senhoras da sua idade?
Na verdade, foi sendo a pessoa que eu sou mesmo, Isabela. Sendo sincera, eu sempre falo, desculpa aí, vou ofender algumas pessoas sem querer, tá? Mas eu não quero ser, tá aqui na tela deste celular, sendo uma mais do mesmo. Sabe? Eu sempre busquei ser eu de verdade. Muito se fala, Isabela, que coloca coisas, e eu acredito, e eu vejo realmente coisas que não existe na verdade, não é aquela realidade da pessoa, e ela vem e coloca ali, na telinha. E isso é um perigo. A gente precisa de ter honestidade com a gente mesmo e ter coragem de colocar na tela aquela realidade, porque a vida é real, gente. E eu costumo falar assim, eu gosto de falar das Joanas, das Cláudias, das Marias, das Cristinas, das Anas, das Célias, das Reginas, das Tânias, reais, dessas mulheres que eu posso pegar, encostar nelas, eu posso olhar nos olhos dela. Eu não quero, de forma alguma, e eu nunca coloco na minha página estrelas de Hollywood, sabe, aquela coisa. Não, eu quero falar das mulheres, das nossas mulheres. E aí, eu acho que isso pega, porque eu falo coisas que, às vezes, as pessoas não gostam. Mas eu não estou aqui, nessa telinha, para agradar todo mundo. Nem Jesus agradou. Que petulância eu achar que eu vou agradar todo mundo. Não, eu não vou. Mas eu vou ser sincera todo o tempo e o tempo todo. E eu acho que é isso, tá? Que eu venho conquistando hoje com mais de 123 mil seguidores, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, em Portugal, na França, na Itália, nos Estados Unidos, na Espanha. Isso sem nunca ter comprado nenhum seguidor. Eu não compro. O seguidor que tem que vir para mim, que ele venha organicamente, venha gostando do que eu falo, né? Do que eu prego, do que eu acredito. E eu falo. Tudo que somos, primeiro, começa em mim e termina em mim. Eu sou aquilo que eu penso. Se eu acredito, eu estou com 74 anos e posso continuar aprendendo, posso ter um pensamento, eu não diria... em mim, que não quero nem que ela morra e nem que ela cresça. Essa criança, não. Eu não preciso deixar de ter responsabilidade, não preciso deixar de ser, como eu diria, não só responsabilidade pelos meus atos, pelo aquilo que eu preciso de fazer, sabe? Matando a criança que eu tenho em mim. Eu posso ter as minhas responsabilidades, ser um adulto, mas sem deixar que essa criança cresça, que essa criança envelheça. Porque quando, presta bem atenção, para vocês que ainda têm muito ainda para viver, quando o adulto deixa essa criança envelhecer, ele se torna chato, rabugento, ranzinza, azedo. E isso, comigo não vai acontecer. A gente pode perceber que ela é uma senhora extremamente autêntica. É essa autenticidade que tem ali chamado tantos seguidores, como a senhora mesmo diz, de forma orgânica para a sua página, né? E o combate ao etarismo, né? Como que ele tem sido feito da sua parte, assim? A gente sabe que existe ainda um preconceito, embora a gente vive em um país que tem aumentado, né, a taxa de vida das pessoas,
pessoas, né? As pessoas idosas, a terceira idade ou a melhor idade, sempre está ali, né? Cada vez vivendo mais e vivendo com qualidade de vida. Como que é esse combate do preconceito que a senhora também faz? Veja bem, Isabela, é uma bandeira que eu levanto, não é de agora, tá? Contra esse etarismo. Porque ele, gente, eu vou falar, ele está em tantos os lugares que vocês nem imaginam. Você falando aí de percentual. Vamos colocar aqui, hoje, os 60 a mais, a população 60 a mais, ela é maior do que a população de 0 a 24 anos. Pode uma coisa dessa? Agora, hoje, nós somos quase 16% da população brasileira, que, se não me falha a memória, se eu não estou enganada, hoje nós somos 202,600 milhões de habitantes, que equivalem, nós, os 60 a mais, uma faixa de 98 milhões de habitantes, desses 202 milhões. Agora, como é que não tem um respeito em cima dessa população? E eu vou mais além. Se a gente tem prazo para poder conversar aqui, eu vou mais além. Esses 31 milhões, quase 32 milhões de habitantes, são os que mais despejam dinheiro no mercado financeiro. E o mais absurdo, vem cá comigo, eles não nos respeitam, no sentido, eu vou procurar uma roupa para mim, eu dou um ufa para poder encontrar algo que me vista decentemente. Decentemente que eu digo o seguinte, que eu, Cristina Borges, digo o seguinte, primeiro eu visto a minha alma, depois eu visto o meu corpo. Se eu não encontrar uma roupa que realmente fale comigo, eu não compro. E aí agora, eles colocam aquela roupa que você não tem um sentido para ela. Entendeu? Aí você fala, mas isso não me veste. Porque o nosso estereótipo de hoje não tem nada a ver, Isabela, com o estereótipo do passado. Somos outros 60 mais. Nossa cabeça é outra. Hoje nós vamos para a academia, praticamos corrida, nós dirigimos, nós viajamos, nós namoramos, nós aprendemos, voltamos para a faculdade. Quer dizer, a nossa cabeça é totalmente diferente daquele estereótipo do passado. Então, isso precisa ser mudado. E isso não está tendo respeito para conosco. Sem falar do digital. O papo tá bom, vou ter que interromper a senhora para devolver para o estúdio, mas já dá para perceber aqui, né, Camila? A nossa entrevistada é maravilhosa, autêntica, à frente de seu tempo. Eu volto com você e depois a gente conversa um pouquinho mais com ela. Vamos sim, Isabela, vamos conversar. Realmente, autêntica, sincera, já está levantando até alguns pontos do nosso assunto aqui no estúdio. Obrigada, viu? A internet levou à família um público que ela nunca imaginou alcançar. Mas dentro de casa, essa experiência teve um efeito ainda mais importante. Aproximou quem já tinha uma vida inteira de histórias para compartilhar. Está sendo muito bom. Primeiro que aproximou muito, né? Assim, eu sou muito família, né? E a questão desses vídeos dos dois juntos, né? A gente dá muita risada. Ano passado a gente conseguiu fazer uma renovação de votos dele lá na Cidade Junina, que é um evento grande que tem aqui. Acabou que a gente fez um casamento, trouxe a família toda e foi muito legal essa renovação deles. E isso aí é muito legal, né? Até incentivo para outras famílias que às vezes os filhos são mais afastados dos pais e tal. Assim, eu levo muito essa mensagem para as pessoas, né?
A gente tem que fazer tudo em vida para os pais da gente, né? Maior proximidade, porque a vida é uma só. É uma inspiração, eu acho, para as pessoas mesmo, que eu gosto de levar essa mensagem, sabe? A vida de quem trabalha com a criação de conteúdo digital tem leveza e diversão, mas também envolve trabalho, estratégia e oportunidades de renda. Por isso, a gente volta a conversar aqui com o Fábio, nosso especialista de marketing digital, para falar, Fábio, em que momento a produção de conteúdo passa a ser uma atividade profissional? A criação de conteúdo, primeiro, ela tem essa leveza. Você pode ver que a dona Cristina, ela é ótima para falar, né, e tudo, mas a partir do momento em que a fala dela gera credibilidade e as marcas conhecem, começam a reconhecer e falar, olha, a Cristina ou o Dr. Ramiro, ele pode representar a minha marca. Exemplo, nós vimos lá, como voltando à questão do café do Ramiro. Vai que uma marca veja ele ali tomando o cafezinho dele e fala assim, eu quero minha marca ali. Já pensou a partir de uma trend, de uma trend leveza, viral? Mas lembrando, porque ambos que nós vimos, acredito que nós vamos ver mais pessoas sobre isso, ambas trouxeram essa naturalidade, essa autenticidade. E hoje, nesse mundo tão aleatório, que a gente não pode confiar em tudo, tanta fake news, eu como advogado também da área de direito, você tem que ter muito cuidado com o que faz. Então, a partir desse momento, e na medida em que você consegue rentabilizar, isso já virou uma profissão. Legal demais. E para isso, é preciso ter milhões de seguidores ou não? De forma nenhuma. Inclusive, eu trabalho com o Brasil inteiro e um dos meus maiores focos é micro e nano influenciadores. Para você que está nos acompanhando aqui, o que é isso, né, Cristina? Porque, enfim, são pequenas pessoas que dentro do seu próprio ciclo, afinal de contas, cada um de nós influenciamos pessoas que estão ao nosso ciclo. Isso é a coisa mais natural. Você fez um procedimento estético ou comprou algo que gostou muito. Naturalmente, você vai indicar para as pessoas que estão mais próximas de você. E é aquela ideia. Quando fala bem, fala para 2. Fala mal, fala para 100. É verdade. Desse jeito. E quanto menos, às vezes, seguidores, maior a sua chance de conversão. Até as próprias redes sociais têm isso, viu, Camila? Normalmente, a taxa de entrega do Instagram, por exemplo, isso eu afirmo, é de 10 a 15% de seguidores que te seguem. Olha então, só. Naturalmente, se você tem um perfil menor, você vai ver que ao postar um stories, seu stories ele vai levar mais do que 100. Vai chegar a 200, 300, ou seja, a taxa de conversão de quem tem menos, naturalmente, ela acontece mais. Olha então, só. Não se preocupe. Tenha um celular. Se tiver dificuldade, vai lá na operadora, compra de 10 vezes sem juros. Tendo uma câmera boa, liga o selfie, começa a gravar como se fosse para um amigo. Cuidado com 1 minuto, porque é isso que o Instagram pede. E coloca a sua fala para rodar. E lembrando, não tenha medo do julgamento do outro. É o que nós mais temos, né? É verdade. E as marcas já entenderam também o potencial dos criadores 60+, ou ainda existe um preconceito dentro desse mercado? A Cristina falou sobre algo tão importante que eu até já tinha anotado aqui para nós falarmos, que é o resquício do preconceito geracional, que a gente chama de etarismo. Sim. Infelizmente, mas isso está em vias de ser alterado, em razão da própria mudança no mundo, né? E até porque, como ela mesma disse, o poder de compra desse público, ele é maior do que o 40-. É ele que já conquistou as coisas. Hoje ele está aproveitando a vida. É verdade. E às vezes muita gente me pergunta, vira e mexe, dou uma palestra, alguma coisa, as pessoas me perguntam, Fábio, eu começo a trabalhar com o quê? Por exemplo, o 60+, o que ele vai fazer, Camila? Sim. É legal fazer alguma coisa que já esteja dentro do ritmo de vida dele.
O seu Ramiro não foi o fato da empresa? Sim. A Cristina, o dia a dia dela ali? Verdade. Vai que a dona Maria gosta de fazer bolos. E aí traz essa questão da culinária. E outra coisa, a cozinha tem que estar perfeita, porque a gente vive no mundo da perfeição. É verdade. Não. Então, coisa simples, é possível, e testando. Uma vez vai dar errado, talvez 2 também. 100 vezes, quem sabe dê certo. Experimentar, né? Vamos experimentar. Para gerar realmente essa identificação com o Exato. público. E você mencionou o seu Ramiro. No caso dele, o conteúdo ajudou a vender os próprios produtos, né? Da própria loja. E essa também é uma forma de monetização, né? Com certeza, com certeza. Nós falamos aqui, você até me fez uma pergunta anterior, como as empresas podem monetizar. Tanto a pessoa que faz, vendendo, por exemplo. Imagina, hoje, os 60 mais, 50 mais, a gente está vendo umas nostalgia de crochê, tricô. Sim, é verdade. Por que não ensinar crianças, as vozinhas ensinarem crianças a tricotar coisas simples do dia a dia e que não é nada muito complexo. Então, aproveite o seu negócio, onde você está, mas também se você já aposentou, às vezes você não tem um negócio. Sim. Cria. O básico bem feito, até que caneta Bic, o básico bem feito, ela continua infalível. Ah, é verdade. Que ótimo, que legal. Fábio, obrigada, viu, por compartilhar sua experiência, seu conhecimento com a gente. E eu quem agradeço, desejo sucesso a todos vocês. Ah, para você também. Obrigado. Obrigada. E se a internet já parecia um território reservado aos mais jovens, imagina o universo dos games, gente. Pois a nossa próxima convidada derruba os 2 preconceitos de uma vez. Aos 73 anos, a Maria de Lourdes faz transmissões ao vivo quase todos os dias e joga todo tipo de jogo, tá? De jogo eletrônico. Ela tá em Ilha Solteira, no interior de São Paulo. Dá uma olhada em quem a gente tá falando. Você gosta de pirata e de videogame? Eu tenho uma ótima notícia para te dar. Aí mesmo? Tá certo eu pular na árvore? Na árvore se machuca. Ó, tartaruga. Olha, mais lento do que a lentidão, né? Onde ela tá indo? Ah, tô brincando com ela. Comendo madeira? Nossa, sabia isso aí não. Com madeira. Olha que legal que eles enrolaram essa corda aí. Bacana. Olha que água deliciosa aí, ó. Ah, vou pisar nela, pelo menos. Dá pra beber, olha só. Gente, a transparência da água. Olha lá. Que coisa mais linda. Cai lá também. Vai lá. Ai, tava alto. Aí, nada nessa água aí legal aí, gostosa. Vamos lá, pode ir andando pra frente aí. Não precisa pressa. Olha a altura da água lá. Ixi, me dá um negócio ruim na barriga. Ver essas coisas. Não sei o que tá indo, hein, nesse lugar escurão aí. Ah, tá. Se eu não correr, pula aí. Vai tudo que fizer, Lisão, se não acompanha ele, pula de novo. Vambora, galera. Tem muita sombra aqui, né? Olha só que coisa mais boa. Como que essa prancha aguenta o cara? Nossa, onde tem casa aqui? Esse cara aí não entra numa portinha qualquer. Tá até meio corcunda, cara. É a gordura. É minha turma? Eu não tô entendendo mais nada. Então, vamos achar logo a casa. Opa. Ai, no meio desse capim não vou achar nada. Oba! Ganhamos! Se você... E direto de Goiânia, quem também participa desse papo é a nossa especialista em games e mundo digital, Ananda Leonel. Seja bem-vinda, Ananda. Bem-vinda também para a nossa vovó gamer, gente, como ela é conhecida. Eu vou começar, inclusive, falando com a vovó gamer, a dona Maria, que antes dos games, dona Maria, como é que a senhora trabalhou, né? A senhora trabalhou como empregada doméstica, com reciclagem e também prestou serviço para a prefeitura. Como é que o videogame entrou na sua vida? Bom, antes de sair, eu já jogava, eu trabalhava, né? E jogava alguma coisinha já no celular, tipo dama, vários joguinhos, eu sempre gostei, né? Aí eu comecei na culinária de brincadeira,
uma vez só por semana na época. E começou a dar certo, comecei a ganhar seguidor, coisa outra, e fui gostando. Toda semana eu fazia. Mas aí começou assim, ó, eu não tinha espaço. Estava precisando de espaço, fazer compras para receitas, né? E aí eu peguei, deixei para lá e fui para o YouTube jogar, né? Fazer vídeo. Meu filho já jogava já, começou a me ensinar, né? E eu gostei e comecei a aprender, jogar joguinhos diferentes, né? E tal. E estava dando certo, ganhando seguidor, estava ótimo, né? Fui gostando mesmo de verdade. Aí, mas eu resolvi ir para o YouTube, né? Pro YouTube não, desculpa aí. TikTok. E são muitas plataformas, né, Dona Maria? E como é que foi a família da senhora vendo a senhora praticar isso todos os dias e começando a tomar gosto? Todo mundo gostou, porque eu queria isso, cada um gosta de uma coisa, né? Fazer o quê, né? E como eu gostei, eu continuei, né? E estou até hoje no TikTok, no Instagram, tá dando tudo certo, graças a Deus, né? Hoje em dia eu não trabalho mais fora, né? Então, a partir de 2023, eu peguei firme mesmo, só para jogar, fazer live 2 vezes por dia, né? Hoje em dia eu faço. E jogo vários tipos de jogos, né? Não é somente um, né? São vários. E me dedico mesmo bastante, porque eu gosto mesmo de verdade. E é isso. Ai, que E legal. tento ficar por aqui mesmo. Legal demais. E bom que a senhora também já está toda equipada, né? Agora eu vou perguntar para a Ananda também, porque nessa diferença de gerações, né, ali no mesmo universo, Ananda, o que a presença da Dona Maria representa para esse mercado gamer? Olha, a vovó gamer, ela é demais, né? Eu adoro assistir as lives dela, acho ela divertidíssima, principalmente quando joga ali um joguinho de terror. Ela é maravilhosa, mas ver pessoas como a vovó gamer dentro das plataformas de streams, jogando todos os tipos de games, porque ela é super diversificada, gente. Joga todos os tipos de jogos que existem, até jogos que eu acho difíceis, como Elden Ring, que é um Souls-like bem complexo, e ela é divertidíssima jogando esse tipo de jogo. Mostra que o universo gamer é para todas as idades, ou seja, não tem idade para quem ama esse cenário, para quem deseja trabalhar nesse cenário, e acaba que a gente é perceptível como quebra os estereótipos que existem ainda dentro do cenário e amplia ainda mais a representatividade dentro desse mercado, né? Sim. Porque o universo dos games deu ainda mais esse boom dentro desse mercado profissional, digamos assim, desde a pandemia, porque a pandemia acelerou ainda mais o crescimento dos games e das transmissões ao vivo, e os streamers, como a Vovó Gamer, por exemplo, ganharam uma força gigante como comunicadores, consequentemente se tornam influenciadores e criadores de comunidade, criadores de conteúdo, e transformam esse mercado gamer em uma grande potência de entretenimento, mas não só como entreter, mas também como modelo de negócios, né? Verdade. Inclusive, como você mesma mencionou, né, Ananda, hoje a gente tem jogadores profissionais, né, os chamados esportes. E como é que é essa carreira? Porque acaba virando uma carreira mesmo, né? Sim, gente, com toda certeza. Tem uma coisa que eu sempre falo, é que os jogos não são mais só joguinhos, e a gente vê como esse mercado tem profissionalizado cada vez mais e tem surgido também novas profissões, como, por exemplo, os cyberatletas, os e-atletas, os esportes eletrônicos, porque nada mais é que uma carreira de alto rendimento, porque mesmo sendo cyberatletas, eles ficam ali no computador, ou no console, ou no próprio mobile, que é o celular, exige ali para eles um treino diário, disciplina, estratégia, principalmente participação em campeonatos. E os atletas, eles podem atuar por equipes, eles recebem salários também, premiações, patrocínios, e acaba por terem essa visibilidade como cyberatletas também, eles conseguem fechar trabalhos, consequentemente, como influenciadores também. Então, a gente vê que é uma carreira já sólida, é uma carreira que muitos jovens de hoje em dia, né, antigamente a gente ouvia muito eles falarem que gostariam de se tornarem jogadores de futebol. Hoje a gente já vê que essa juventude
juventude, essa nova geração, deseja se tornar streamers, cyberatletas, trabalhar como influenciadores, trabalhar com a mídia digital de alguma forma, e os jogos mostram que é uma grande potência devido à grande escala de interesse dessa nova geração dentro desse mercado. Então, o e-sports é uma profissão gigantesca, é uma profissão que a gente vê aqui no Brasil, a gente vê no mundo todo, com premiações altíssimas também, e eles se dedicam, gente, bastante para manter ali a sua rotina de treino e também a jogabilidade em dia. Nossa, verdade, legal demais, né? Agora, ô vovó, quem acompanha as suas lives são principalmente pessoas mais jovens ou não? Como é que é essa troca da senhora com eles? Todo tipo. Eu gosto de jogar Roblox, é mais jovem, né? Criança, né? Mas como eu jogo vários tipos de jogos diferentes, são pessoas idosas, de todo tipo mesmo, todas as idades, eu acho. É isso. Bem diversificado, né? E a senhora já sofreu algum preconceito ou ouviu alguém falando para a senhora que o videogame não era coisa para gente da sua idade? Não. Algumas críticas bem pequenininhas, às vezes, tem no Instagram, às vezes acontece, mas pouquíssima coisa que eu fiz que eu nem vi, nem ouvi, né? Muito pouco. É sempre elogio, elogio, que é uma delícia, né? Gosto muito, me ajuda muito, fortalece. É isso. Ah, que maravilha! Bom que a senhora se diverte mesmo, né? Que é o mais importante. Agora, ô vovó, a Ananda, que está conversando com a gente, ela é especialista, mas a senhora também tem muitas horas de jogo, né? Se a senhora pudesse fazer um desafio para ela, qual que a senhora faria? Olha, eu gosto de Roblox, mas muito. MM2. Ai, que bom. Ai, Ananda, pelo visto você também gosta, né? Eu gosto de Roblox. Gente, eu gosto de Roblox porque é um jogo de plataforma que dá pra gente criar ali o nosso mundo também. E é um jogo que eu jogo bastante com a minha filha, o Roblox. Então eu gosto bastante de jogar porque ele consegue pegar esses jogos famosos que existem e colocam dentro da plataforma também. Então é uma jogabilidade mais tranquila. Então eu gosto muito. Desafio aceito, então? Desafio aceito. Até um joguinho, né, de terror. Mas... Tem. É bom. No Roblox tem até joguinho de terror, gente, eu super animo jogar também. Ah, legal demais, Muito ó. bom. Então a gente vai combinar isso aí, esse desafio, vai acontecer, vocês vão jogar e depois a gente quer saber tudo, hein? Obrigada, viu, bom. gente? Combinado, hein, gente? Legal. Ai, muito bom, gente. Agora vamos voltar a falar com a Isabela, lá em Goiânia também, porque a versatilidade da Cristina é muito interessante, né, gente? E eu queria saber dela, o público gosta mais de ver na página dela o dia a dia ou o que mais, Isabela? Olá mais uma vez, Camila. É verdade, ela é uma mulher extremamente versátil naquilo que ela faz, nos conteúdos de internet dela. E a Camila quer saber, dona Cristina, quais são os conteúdos que mais chamam a atenção, que mais geram visualização nas suas redes sociais? Veja bem, Camila, né? Camila, as pessoas, elas... os 60 mais, vamos falar assim, ainda existe aquele que tem muito receio da crítica do outro. E eu estou sempre ali pregando que aquilo que não te pertence, aquilo que não é para você, e que ela veio, né, como ou te criticando, ou dizendo para você, por que você não faz isso ou assim? Se não é para você, faz o seguinte, joga na latrina e dá descarga. E ponto. Entendeu? E há algo assim, eu prego, por exemplo, olha aqui, até por coincidência, hoje aqui está até muito quente. Aqui, eu prego muito isso. Eu não tenho vergonha dos meus tchauzinhos. Eu não tenho vergonha de ser o que eu sou. Cada ruga que eu tenho, tá? Se eu tenho hoje essas rugas que eu tenho, se o meu corpo hoje não é mais aquele corpo de quando eu tinha 15, 18, 20, 30 anos, o meu corpo tem história. Entendeu? Então, eu não
posso e nem devo, e nem é justo que eu tenha vergonha do meu corpo. Veja só, ele me carregou até agora. Ele faz com que o meu espírito, porque o meu espírito usa o meu corpo para andar por aí, entendeu? Então, eu não posso envergonhar dessa casa onde está o meu espírito. Eu não posso. E eu prego muito isso, de sermos nós mesmas, de sermos autênticas, todo o tempo e o tempo todo. E acho que isso faz com que as pessoas acreditem em mim no sentido assim, você me dá força, porque eu falo, você vai ter medo por quê? Qual o motivo de você ter medo? O motivo de você ter medo é o motivo que você não vai viver exatamente por ter medo. E aqui contando para a Isabela, ela me perguntou qual o motivo, por que eu entrei nisso. E é engraçado, Isabela, eu entrei para contar para as pessoas que a gente não pode ter medo de morrer, principalmente. Eu passei por uma cirurgia grande, 3 aneurismas, sou uma mulher com a cabeça literalmente aberta, e os médicos me mandaram parar. E eu fiz exatamente o contrário. Eu não parei. Eu preferi, ao invés de sentar no banco do jardim e ver a banda passar, eu preferi ir junto com a banda. Entendeu? Porque a gente pode morrer a qualquer momento. É justamente o tema do programa de hoje, né? Celebrar a vida, esse prazer de estar vivo, né? E poder viver uma vida com tanta qualidade. Exatamente. Então, e o medo, é óbvio que o medo é algo que a gente tem que ter, porque é ele que nos preserva a vida. Mas existe um medo e um medo. Agora, o medo do novo, o medo de aprender algo diferente, o medo de uma viagem, o medo de andar de patins, o medo de viajar. Tem gente que tem medo de viajar. O medo de entrar em um outro relacionamento, o medo de buscar um outro negócio para fazer, o medo de sair de onde você está, que está te incomodando. Mas você já está há tanto tempo naquele ninho de espinho que você se acostumou, mesmo não gostando. Você não está gostando, não é o que você quer, mas você tem medo do novo. Tem medo de buscar aquilo que você fala, ai, mas eu tenho medo disso. Quer dizer, ela acaba se conformando com aquilo que não a deixa feliz. E eu faço exatamente o contrário. Eu impulsiono, eu dou essa, como eu diria, essa força. Eu abro um caminho, um jeito das pessoas, porque a vida, nossa, é assim. E tem gente que só vê assim, não consegue abrir o leque de oportunidades. E a gente tem muitas chances de buscar coisas novas, de ver coisas diferentes. Maravilhosa. O mundo pode ser, por exemplo, vamos supor que hoje esteja chovendo, mas eu posso escolher estar alegre mesmo chovendo, e o outro do meu lado escolher estar triste. Quer dizer, a escolha é de cada um de nós. Olha só, Camila, se eu for ficar aqui, eu posso conversar com a dona Cristina o dia inteiro. Mas, infelizmente, nosso tempinho já está acabando. Eu queria agradecer a senhora pela qualidade da nossa conversa, por partilhar a sua experiência aqui com a gente, uma história tão autêntica de vida, né? E agradecer mesmo a sua participação aqui no É Bom Brasil. Obrigada. Eu é que agradeço, e para quem não me conhece, eu estou lá no @plenaidade.oficial, né, no Instagram, no YouTube é Plena Idade e no Face é plenaidade.oficial. Obrigada, viu, dona Cristina? Foi um prazer conversar com a senhora. Eu volto com vocês aí no estúdio. Foi um prazer também estar aí no É Bom Brasil.
Ah, pra gente também, Isabela. A gente tem muito a aprender com a Cristina, né? Obrigada. E olha só, né, Fábio, como é que a gente teve essa diversidade tão grande aqui nesse nosso programa, com esses personagens, com essas pessoas da vida real, na verdade, que ensinam tanto e que estão aí compartilhando esse mesmo universo digital, né? O mesmo universo que há tão pouco tempo era direcionado a só os jovens, né, Sim. Camila? A gente viu o boom da computação a partir de 2008, com o primeiro smartphone. E eu até trouxe um dado para dividir aqui com todos, né, telespectadores. O IBGE trouxe recentemente que 80,3% dos idosos já possuem celular para uso pessoal. Olha que mundo estamos em pleno 2026, né? Eles passam por volta de 22 horas por semana consumindo. Online, né? Consumindo, seja conteúdos leves, comprando, né? E vai aí o nosso respeito para todos que participaram, né? Deles que nos inspiram, né? A sermos melhores, a não parar. Eu até trago aqui, Camila, uma frase que eu te falei, que eu quero falar ela, que é o seguinte: não se imite. Não se imite. O segredo é literalmente termos a nossa própria voz. Sim. Em um mundo de tantas cópias, um mundo de tanta tecnologia e tanta IA, a gente preza tanto pelo real. E todos que eles participaram, nós podemos ver que aconteceu. Isso é muito gostoso, né, Camila? São super autênticos e espontâneos, muito, né? É o que a gente bastante. precisa mais na rede social, inclusive, E na né? vida, né? E na vida, verdade. E na vida, exatamente. Verdade. Fábio, obrigada demais pela sua participação, viu? Contribuiu muito com a nossa conversa aqui hoje, tá? A gente espera ter você mais vezes. Podem contar comigo, agradeço a todos vocês. Não se imite, seja você, esteja nas redes sociais, né, para o nosso bem. E para quem não me segue, quiser seguir um pouquinho, aprender, tem vários empreendedores, eu gosto muito de falar para empreendedores, para aquele que está começando, sabe? Porque a gente vê muito aí que tem muitos players que falam para grandes empresas, eu não. Eu gosto de falar para micro e nano empreendedores. Meu Instagram, @eufabiopontes. Obrigado, Camila. Obrigado ao Bom Brasil. Obrigada a você, foi um prazer, viu? Obrigado. A história do seu Ramiro começou muito antes das redes sociais. Foi construída no trabalho no balcão da loja e na vida em família. A internet trouxe um novo capítulo. E mesmo com milhões de visualizações, o que faz seu Ramiro ser tão especial não mudou. É o jeito simples, a prosa boa e a alegria de estar perto de quem ele ama. O É Bom Brasil fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você e até amanhã.